Can you tell me where? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações. Se caso vocês já sejam inscritos no nosso canal, por favor, já ativem o sininho para as notificações, comentem, deixem um like. Se caso você não ainda é, por favor, se inscreva no nosso canal e tudo mais. Também, por último, mas não menos importante, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook Progland, Instagram Prog_Land. Se você conhece alguém que produz música, nos envie o seu material via Groover para a gente resenhar e também nos acompanhe no nosso site proglandmusica.wordpress.com. Também contribua, por favor, com a nossa campanha 5 a 10 reais mensais e etc. Que muito em breve, ano que vem, a gente pretende fazer essa questão de clube, de membro, essas coisas, né? Investir equipamento, tudo, qualquer coisa, né, Pois Kelvin? é. Melhorias pro canal. Fazer mais vídeo, você sempre fala, né? Ter um editor que facilitaria muito o trabalho, ajudaria a produzir mais vídeos com mais frequência, né? Enfim. A gente só gravava. Seria muito legal ter ajuda, assim, para quem gosta. É um canal, eu sempre falo isso, quando eu participo, é um canal de nicho, né? Então, assim, obviamente não vai ter o alcance de outros canais, mas a gente sabe que tem muita gente que gosta desse nicho aqui, que a gente é tão apaixonado, né? Então, acho que é legal fortalecer o trabalho e tal. Mas o trabalho que você tem feito com as entrevistas aqui pro canal, quem não viu, gente, quem chegou até esse vídeo, esse canal tá repleto de entrevistas incríveis com pessoas, assim, personagens... Exclusivas, hein? Exclusivas, com personagens importantíssimos da história do prog internacional e nacional, né? O Kelvin tá fazendo nesse momento a série... como é que Ordem Progressiva. Ordem e Progressivo, né? Cara, isso é incrível, velho. Contando as histórias do progressivo nacional, cara. Isso é muito rico, né? Que ainda estamos para encerrar aí. Vai ao ar os 2 episódios finais agora nas próximas semanas aí, pra gente trabalho incrível, cara. Agora, e ano que vem vamos fazer já a segunda temporada, porque tem nome que não vai conseguir gravar agora esse ano, aí vai conseguir gravar agora em janeiro, fevereiro, e a gente faz aqui também. Boa. E, por favor, é verdade, gente. E também é importante falar isso, porque a visibilidade, etc., e a frequência das postagens do apoio de vocês e do apoio principalmente de inscrição, comentário, etc., é o que proporciona a gente trazer esses nomes para cá, né? Porque o canal ele precisa ter um público, ter uma relevância e etc., né? Para aí os artistas se sentirem livres, se sentirem ok em falar, né? Porque o artista ele quer dar entrevista para um veículo de relativa relevância. Vai potencializar a voz dele, né? Lógico, sem sombra de dúvida. Então, por isso a importância de vocês, aqui todo vídeo, deixarem um like, fazerem a inscrição e coisas do tipo, né? Porque fortalece demais o nosso trabalho. Introdutório feito. Eu não preciso nem mais apresentar Ramon Cardinale, vocês já sabem. Bom dia, boa noite, boa tarde aí também, boa madrugada e tudo, né? E esse vídeo aqui, cara, é um vídeo que não estava planejado, né? A gente decidiu fazer aqui bem aqui em cima da hora, porque estava tendo a retrospectiva aí do Spotify Rapid, né? Do Ramon. E me surpreendeu que ele estava ouvindo bastante coisa de rock argentino, de prog argentino, né? E prog em espanhol, né? E eu quis fazer esse vídeo como uma espécie até de remediar um erro aqui que a gente ainda não fez um vídeo dedicado a esse cara, esse nome. Então, assim... É verdade, né? É verdade. É verdade. A gente já fez aqui um vídeo no canal sobre prog latino e etc, né? E pretendemos fazer, tem mais vídeos até na gaveta já para o ano que vem nesse sentido, extra Brasil, né? Porque a gente também é América Latina, né? Que foi o vídeo do Check Moore, que é o Nada em Especial, o clássico do prog mexicano. E
a gente não tinha feito ainda nada do Charlie Garcia, né? E, putz, é uma dívida histórica, né? É Porque, verdade. É porra, verdade. o cara é um gênio e etc. Então vamos fazer nesse vídeo um aperitivo, os favoritos do Charlie Garcia, que futuramente a gente, claro, a gente pretende fazer vídeos dedicados a algumas dessas obras, prog-análises do trabalho dele no Sui Generis, no Pur Surgieco, no Cero Diran e no La Máquina A de Hacer máquina, né? Pájaros, por aí vai. Mas agora a gente vai fazer esse vídeo, cara, de favoritos Aperitivo, eu de gostei dessa trabalhos que a palavra. gente gosta. Aperitivo, né? Aperitivo. Aperitivo. Eu tava conversando com o Kelvin aqui antes. Se, a depender do engajamento de É vocês, verdade. da repercussão, se houver demanda, se vocês gostarem, fala, pô, isso é um tema massa, eu quero ter uma relevância. Eu gosto de Charlie Garcia, gosto de rock argentino ou de outros países latinos. Comentem aí e quem sabe a gente não faça depois um aprofundado, né? De Uhum. Charlie, de Seruhiran, ou La Máquina, qualquer coisa, sei lá. E de outros, né? Artistas até da Argentina, né, cara? Tem muita coisa. O Claro. prog argentino, em especial, É talvez riquíssimo, riquíssimo. talvez seja o meu favorito, assim, dos países da América Latina. Ah, sem sombra de Tema para dúvida. vídeos também, né, cara? Mais calma, assim. Muito, muito, muito. Rende números. A gente decidiu, assim, falar dos favoritos aqui, pegar uns favoritos do Charlie Garcia, uns 2, 3 ali no máximo. E eu, não sei o Kelvin, como a gente tá num canal Progland, eu vou focar um pouco na fase ali mais Uhum, progueira, uhum, né? Do Charlie uhum. Garcia, que eu acho que é mais relevante, especialmente para talvez alguém que tá vendo o vídeo, alguém que gosta de prog, mas não conhece nada. Talvez sejam discos aí, portas de entradas boas para a fase mais prog do Charlie Garcia, né? E das bandas em que ele tocou e tal. E como a gente falou, né? Esse vídeo vai ser um vídeo basicamente da gente falar sobre esses álbuns, das nossas relações com esses trabalhos e por aí vai. E eu já falei para o Ramon para ele falar de 2 álbuns. A gente pode colocar um terceiro no final, extra, né? E já começo com ele, porque eu quero saber quais são os dele, só para deixar um disclaimer aqui. A gente vai Nossa. falar da obra do Charlie, né? Discos da obra dele, como um todo. Então, não inclui necessariamente só trabalho solo e Ah, etc. sim, sim, A sim. gente vai falar do universo dele, das bandas que ele tocou e etc. Entre os meus favoritos tem discos solo dele, mas não é restrito à era solo, né? Inclusive, É. eu acho que os 2 que o Ramon vai escolher, eu não sei quais são os que ele vai escolher, Ah, né? Vão ser voltados a bandas, né? Mas o meu não. Pelo sim, sim, menos sim. um deles vai ser solo. Eu não sei se você concorda, Kelvin, e as pessoas aí que Hum. estão assistindo, que conhecem a obra do Charlie também, eu tenho a sensação de que ele teve um período prog mesmo, assim, né? E a obra Uhum. foi ficando menos com esse viés de rock progressivo com o passar dos anos, né? Especialmente adentrando ali os anos 80. Até mesmo ainda no Seruhiran, assim. O último disco do Seruhiran, por exemplo, já é Total. consideravelmente menos prog, Já é um disco bem mais expansivo, né? comercial. Bem mais Mas assim, comercial. é aquele comercial ainda pra lá de sofisticado, né? Riquíssimo. Tem as Uhum. influências de arranjos, assim, tipos de arranjo que a gente encontra no prog. Eu acho até meio Steely Dan, assim. Mas eu Uhum. acho que a discografia solo dele, dos anos 80 em diante, eu acho que dialoga um pouco menos com rock progressivo, mas é aquela coisa bem art pop, né? Art rock, Uhum. muito Sim, sofisticada ainda assim, né? sim. E tem muita coisa boa. Eu Sabe tenho quem eu alguns. comparo a carreira do Ah, Charlie Garcia nesse sentido, assim, de você ter um artista que ele teve uma fase progressiva, hum, mas a obra dele toda é, entre aspas, um pezinho ali, etc, e coisa do tipo. Eu comparo de certa forma, claro, o som é diferente, tudo é diferente, com um pouco da obra do Milton Nascimento, cara. Porque hum, o Milton é um cara que, assim, tudo bem, a gente tem lá a fase do Minas, do Milagre dos Peixes, do Native Dance, do Clube da Esquina, por que não?
Mas se a gente for analisar todos os discos do Milton, até da fase Coração de Estudante, ali nos anos 80, não é aquele pop, não é aquele trabalho comercialzão. Ah, não, Assim. nunca. Ele foi alternando com trabalhos mais artísticos, pra gente dizer Uhum. assim. Acho que faz sentido a relação. Eu gosto de muita coisa menos prog, mas é extremamente sofisticada do Charlie. Eu tenho, o Kelvin sabe, né? E galera que acompanha, eu sou viciado em disco. E é muito difícil conseguir discos do Charlie Garcia, Ciro Hiran, La Máquina aqui no Brasil. Você tem que comprar, importar, sei lá, as reprensagens, né? Porque os originais também são carinhas. As reprensagens já são meio carinhas, né? Eu tenho esse aqui que seria um dos meus favoritos, assim, menção honrosa, não sei se é o seu, Kelvin, que é um clássico da fase pop do Charlie Garcia, Cliques Modernos, né? Sim. Isso aqui, para conhecer a fase carreira solo do Charlie Garcia, esse aqui é um ponto de partida. Ele e o Piano Bar são Piano discos Bar, essenciais. acho que os 4 primeiros do Charlie, para mim, são maravilhosos. Esse aqui, para mim, é um destaque absoluto. Mas não entraria... Eu adicionaria o quinto, como Conseguir Ticas. Que eu Sim, acho um disco sim. bem legal. Os anos 80 dele ainda é muito alto nível, né? É muito alto nível, né? E Mas assim, até depois, mas vamos lá. Aí vamos pegar, eu tô com alguns discos aqui, é difícil escolher favoritos, mas como a gente tem que ficar nos dois, vou começar a falar do primeiro favorito meu aqui, que pra mim eu considero isso aqui o auge da fase prog do Charlie Garcia, assim. É ele tentando ser muito rock progressivo no talo, e também acho, inclusive do ponto de vista individual, das capacidades técnicas dele de tocar teclado, piano, sintetizadores, acho que isso aqui é o auge dele também, tecnicamente, em termos de agilidade e tal. Não sei se é o auge de composição, aí é muito subjetivo, mas tecnicamente isso aqui é o auge. Minha primeira sugestão, meu primeiro favorito vai ser esse disco aqui, ó. La Máquina de Hacer Pájaros, que é o segundo e último disco, a banda que só gravou 2 películas, né? Esse disco aqui é perfeito. Você prefere ele ou o debut, né? Eu prefiro esse aqui muito mais do que o debut, apesar de eu amar o debut. Também. Parece que aqui a banda se encontrou, né? A banda se achou, as composições são fortíssimas. Todas as músicas são lindas, cara. Eu fico olhando aqui. Cara, eu nem sei o que sugerir. Acho que nesse disco aqui tem músicas como Que Se Puede Hacer, Salvo Ver Películas, né? Essa aqui é absurda. Tem Hiper Candomblé, que é muito legal, né? Merlin, La Cenicienta e las Mujeres. A faixa de abertura, que é a abertura. Cara, tudo isso aqui é maravilhoso. E essa aqui, La Máquina de Hacer Pájaros, é a banda prog do Charlie Garcia, assim. É prog total. Aqui ele exercitou as pretensões essas que ele começa a trabalhar no final do Sui Generis, né? Que é o disco das instituições. Já fica mais prog também. A banda acaba e isso aqui vem super prog, né? Em seguida. Total. Eu amo esse disco. O primeiro é esse aqui, né? Que tem uma capa altamente icônica, muito linda também. Que é muito bom também, né? Que tem talvez um dos melhores épicos da história do rock progressivo, né? Que é a faixa de fechamento aqui. A TV Entre las Luces, né? Essa faixa é dos melhores épicos do prog pra mim em geral, assim. Tá? Mas como disco eu acho menos consistente do que o Película. Então, Película seria meu favorito primeiro aí. Porque o Charlie, ele durante muitos anos, ele falou que esse primeiro é um disco que ele considerava overproduced, né? Porque a gravadora, esse disco custou, na época quando ele foi feito, esse disco ele teve um valor altíssimo da gravadora, o primeiro. O primeiro do La Máquina? Do La Máquina, o primeiro. E porque ele era o Charles Garcia, ele era o cara do Sui Generis e etc. Então a gravadora injetou bastante grana nele, etc. Né? A Talento Micrófono, né? Foi eu já até tinha ouvido falar que alguns executivos e etc. Eles falaram que eles demoraram muitos anos até para repor o caixa, porque esse disco
esse disco de estreia deles, realmente foi um disco custoso e etc. Ó. E o Películas eu acho fantástico. Eu prefiro ele também ao primeiro, eu acho ele mais... Eu acho que ele tem uma pegada mais jazzy. O primeiro tem muita Tem influência momentos, né? Mas jazz esse é mais também. jazz fusion mesmo, assim, eu acho, né? Total. Primeiro, até porque o primeiro tinha muita coisa do repertório que ele tinha feito para um projeto que nunca saiu dele, que é um projeto chamado Ácido, né? Que ele propositalmente colocou mesmo o nome ácido, né? De haver da alusão à droga e etc. Ele era um projeto meio semi-conceitual. É tipo um Lifehouse, aquele Lifehouse do The Who, do Pete Townshend, que nunca saiu, e saiu uma versão muitos anos depois, que era uma versão totalmente desconfigurada, tipo o Smile do Brian Wilson, que foi um projeto que ele, na época, foi super ambicioso e etc. Um projeto meio que deu água. Algumas músicas saíram de formas truncadas nos discos seguintes, mas aí esse projeto do Charlie, eu acho que nunca saiu, esse ácido, né? Até onde eu sei. E algumas das músicas do primeiro disco do La Máquina vieram desse projeto álbum, desse frustrado, assim, né? projeto. Que ele usou no Por Sujeco, né, também. E, putz, o Películas eu acho ótimo. É um disco conceitual, né, só para falar aqui, é um disco conceitual voltado ao cinema, à construção de imagens de filmes fictícios e da reação da plateia a esses filmes e a essas cenas como uma alusão à ditadura militar argentina que estava acontecendo na época e etc., e coisa do tipo. Inclusive, né, a gente fala de ditadura militar na Argentina e tem uma história bem cabulosa até, que o Carlos Cutaia, que era pianista, tecladista do La Máquina de Hacer Pájaros, pouco tempo antes da formação do grupo, consta-se, isso nunca foi oficial, né? Mas eu já tinha ouvido uma matéria, já tinha lido uma matéria de muitos anos atrás. Eu não vou me recordar qual era o veículo argentino, qual era o Sonidos, né? Eu não vou me recordar, que era um veículo. E ele estava num projeto musical, meio de jazz também, com o pianista Tenório Júnior, que foi morto. Ele faleceu no início de 76, era um projeto já antes, né? Ele era músico brasileiro, mas ele estava lá na Argentina e etc. E eles dois estavam com esse projeto, né? Eu não sei se algo desse projeto foi reaproveitado nos discos Incrível do próprio isso. Carlos Cutaia, ou algo do tipo, né? O Carlos Cutaia, para quem não sabe, foi tecladista também, arranjador do Pescado Rabioso, outro grupo famoso do prog argentino, né? E voltando ao Películas, né? Sobre essa alusão à ditadura militar argentina, é um disco lindo, disco belíssimo. Adorei a sua primeira escolha. E só para dizer que essa coisa as críticas variadas à ditadura argentina são uma marca na obra do Charly Garcia, né? Exatamente. O tempo todo, todas as músicas, não todas as músicas, né? Mas todos os discos vão ter músicas que são críticas, e assim como muitos artistas brasileiros tiveram que fazer durante a nossa ditadura, sempre com aqueles malabarismos líricos, metafóricos, né? Para que as letras passassem pela censura argentina, né? E em muitos casos passavam, né? Então tem discos aqui, inclusive do Seru Hirán depois, que tem muitas músicas incríveis de críticas à ditadura, que passaram, mas usando metáforas malucas. Assim, mais pra frente, talvez, se der, a gente fala um pouco mais. Esse disco Películas seria um dos seus favoritos, Kelvin? Ou não? Então, que você citaria aqui? Originalmente eu pretendia citar ele, sim. Mas é aquilo, dá pra... Mas então já é sintomático do quão bom esse disco é, né? Favorito pra nós dois aqui. Demais. É um álbum. Pra quem não conhece nada de Charly Garcia, porra, isso aqui é porta de entrada. Eu acho que esse aí é uma porta de entrada que tem que pra quem gosta de prog, né? Não tem erro, né? Em todos os sentidos, liricamente, em termos de produção e etc. Né? Isso aqui é pico do progressivo no latino. Até assim. Porque também tem uma outra coisa, né? O disco, ele tem as obras
a arte gráfica do Juan Gatti, que foi É verdade. parceiro do Charly Garcia, de outras bandas também latinas do prog. Ele fez capa para os caras do Iconoclasta e etc. Que também é um trabalho gráfico muito bem feito também. A arte é linda, inclusive. A arte Arte interna linda, aqui. arte Nossa. linda. Linda, linda, linda. Os músicos aqui, né? Enfim. E, então, já que você roubou, cara, o primeiro lugar aqui do que eu ia falar, cara, eu tô aqui pensando, porque eu não pensei quais discos vão ser os Improvisa, né? A gente né? decidiu fazer isso agora, cara. Eu também tô. Mas, cara, mas é aquilo. Aqui. Eu vou colocar aqui, né? Eu tenho que falar do Ciro Diran, né? Vou falar do Ciro Diran. Será que vai ser o mesmo que eu? Putz. Ciro Diran, supergrupo dele, formado junto com David Lebon, né, do próprio Pecado Rabioso, tocou com Papo, tocou com Billy Bond, que para quem não sabe, um dos integrantes do Joelho de Porco, banda brasileira, né? E Billy Bond patrocinou a fundação do Ciro Diran. Estava no Brasil. A banda foi fundada no Brasil, em Búzios. Sim, né? Sim, em Búzios. Ele estava no Brasil com o Charly e o Davi. Né? Dizem as más línguas que ele chamou a galera do Clube da Esquina, né? Alguns para entrarem, né? Robertinho Silva. Eu não sabia. E o Manito, cara. Eu ouvi um boato de que o Manito foi sondado para entrar. Som Nosso? E ele seria perfeito. Manito, do Som Nosso. Das 1000 bandas com que ele tocou, né? Tocou nos Incríveis, fez parte nele no Ciro Diran, né? Mas é aquilo. Incrível, essa história dele no Brasil, né? É muito louco isso, muito cara. cercado de nomes assim jogados que as pessoas falam que entraria para a banda e etc. Deve ter, tem muita lenda, né? Tem muita lenda. O Billy Bond mesmo, ele fala que era uma banda mais rock oriented, assim, não era uma coisa tão progressiva e etc. Aí também tem esses outros nomes, porque que tem uma justificativa, porque ele era aficionado pelo trabalho do Clube da Esquina e etc. O Charly Garcia, né? E também tem uma correlação, por isso que talvez as pessoas liguem, ou porque talvez também haja alguma correlação realmente de que eles tenham sido convidados, mas a gente não tem evidência disso, fica muito no campo da lenda, né? Só que hoje esse vídeo aqui nosso tá muito pequenas anedotas sobre Charly Garcia, né? Para fazer pequenas anedotas, uma referência ao nome. Ótimo, porra. Pode ser um bom nome de título pro vídeo. Muito massa. Eu tava lendo, cara, outro dia, que talvez você conheça melhor a história, né? Que veio o Charly e o Davi Lebon, já, essa dupla, para o Brasil, já com o intuito de formar uma banda, de comporem aqui no Brasil. E os dois vieram com seus instrumentos para o Brasil, só que todos os instrumentos dele ficaram retidos. Na aduana, né, na importação do Brasil. Eles perderam, eles não tinham dinheiro para pagar o imposto de importação, ou pagavam o imposto, ou pagava o custo de vida deles aqui, que eles alugaram uma casa por 3 meses em Búzios para ficar compondo. Essa história é verdade. E aí ficaram meio quebrados aqui financeiramente. Eles tinham dinheiro para passar um tempo compondo, porque também, como você falou, Charly Garcia já tinha nome consolidado, Davi também, né? O Charly volta para a Argentina sozinho para tentar conseguir instrumentos de novo, voltar com instrumentos, e lá ele acaba conhecendo o Pedro Aznar, né? Que é o baixista, que é um baixista menino prodígio, super jovem na época. Conheceu na Argentina. Ele tinha feito parte de um grupo que era ótimo, mas que não vingou, que foi o Madre Atômica. E tocou com entre aspas, o Alas, né? Que é um super grupo de rock progressivo argentino também, né? Também. Ele conheceu o Pedro Aznar lá? Você falou alguma coisa sobre o Pedro? Às vezes eu tô... Não, pode continuar. E trouxe para ele para cá, e como baterista, talvez essas tentativas frustradas de conseguir um Robertinho Silva, alguém do clube que você falou, faz o Charly Garcia decidir, quer saber? Traz também para o Brasil aqui o Oscar Moro, né? Que é o baterista também super consagrado no rock argentino, tocou nos Los Gatos, que é uma banda seminal do rock argentino,
e tocou com ele no La Máquina, né? Então ele trouxe o Oscar logo, vem o Oscar para fazer parte do Seruhiran, vem com o Pedro e o Oscar pro Brasil, e aqui eles terminam de compor as músicas que viriam a ser do primeiro disco, gravar o disco em São Paulo, parte do disco. Iam gravar, O encarte interno do primeiro disco tem várias fotos deles em São Paulo aqui. Sim. E começa essa maluquice. Mas é um super grupo, então, né? Porque eram vários caras com carreira consagrada, tirando o Pedro Aznar, que é meio prodígio, assim. Né? Mas o Alas era uma banda... Não, era grande. Mas era uma coisa bem mais nichada. Bem mais nichada. O Alas tem Astor Piazzolla elogiando o Alas, assim. Tipo, ele elogiando como a nova música argentina, né? Influenciou o Astor para fazer a fase elétrica dele também. Consta-se, inclusive, de que o próprio Piazzolla teria se oferecido na época para produzir o Pinta do Aldeia, que saiu que o disco só saiu em 82, 83, mas foi é um disco antes? gravado de 77, 78. Até porque tem muita influência do tango, né? É um disco de jazz, mas é bem tango, né? Esse disco é incrível também, né? E é maravilhoso. Esse disco, ele tem uma música que eu idolato, assim, que pra mim é uma pedra angulada do prog argentino, que é Silêncio de Águas Profundas, que é uma música de 15 minutos. Boa recomendação também. Assim, um disco. E, putz, é uma música linda, assim, né? Só pra fechar, a gente tá falando do Atlas, né? O Atlas... Alas é o que em espanhol, hein? É asas? Alas? Eu acho que é. Ou alas mesmo. Não sei. Não sei. Depois eu boto aqui no vídeo. Mas só para deixar bem claro, né? O supergrupo era o Pedro Aznar, o Carlos Gigante, o grupo, né? O Alas e o Gustavo Moreto, que era também uma espécie de manito lá, porque ele fazia sopro, ele tocava os teclados e etc. E o próprio Pedro Aznar também, né? E é um disco lindo, 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 lindo. Mas voltando, né? Eu ia falar do Seruhiran, o disco que eu ia falar, eu ia falar do segundão, cara. La Graça de las Capitales, então 7-9. Né, que é o último deles pela Music Hall, né? Que depois eles foram para SG Discos a partir do Bicicleta. Você tem ele? Tem. Putz. Aos 4. Esse disco é bom demais, cara. Eu gosto dele, eu acho que ele sinaliza muito bem aquela fase final. A capa é icônica, né? A capa é icônica, né? E eu gosto muito desse trabalho, porque, para mim, mostra o Seruhiran naquela proposta acessível. Sabe aquele prog, que é aquele tipo de prog que não tem grandes suítes, não tem grandes passagens instrumentais, mas as músicas são muito bem arranjadas, que aquilo ali você não tem como negar que é um prog legítimo e etc. E é aquele tipo de prog acessível que a gente gosta e etc. Meio Gentle Giant naquela pegada. É compacto, né? Compacto. Tem muita informação, muita coisa em tempo curto ali, né? Pois é. E eu acho esse álbum, para mim, uma obra clássica nele nesse sentido. Pero Andaluz é uma música que é uma das minhas favoritas dele. Um clássico da carreira do Charly Garcia desse álbum, que é Viernes 3, né, que foi regravada por Deus e o Mundo. Paralamas de Sucesso regravou essa música. Né? Regravou. O Fito Paz lá, o Guilherme Arantes da Argentina lá, regravou também. Los Sobreviventes, que eu acho uma música linda. La Graça de las Capitales. A faixa título, né? A faixa título é incrível, cara. Pra quem gosta de rock progressivo, e nesse formato que você falou, né? Compacto, cheio de ideias, assim, que funcionam, né? Que funcionam muito bem, que fluem muito bem, né? E eu adoro Seruhiran, assim, eu sou suspeito para falar, esse álbum é muito bom. Ele foi gravado até em um período de tempo menor que o primeiro disco, até por questões de contratempos, porque esse primeiro disco eles estavam implantando a banda e etc. Né? As pré-produções do debut começaram em fevereiro para março, embora eles já tivessem compondo o repertório ali no Brasil, o Charlie, etc., e o David Lebon. Mas esse álbum ele teve um tempo menor de pré-produção e etc, porque eles já estavam assentados ali como banda, né? O primeiro disco eles estavam formando ali a coisa. E esse segundo álbum é mais enxuto em termos de arranjo, assim. O primeiro álbum, que é o álbum auto-intitulado, né? Chama Seruhiran. Ele também deve ter sido extremamente caro. Ele é maior, né?
E ele é maior em termos de duração. Qual você tá falando? Eu não lembro. O La Não sei Graça. comparar. La Graça. Deve o La ser. Graça. O primeiro é muito curtinho até. É curtíssimo. Só que o Tem primeiro, nem 35 o minutos. primeiro eles inventaram de colocar arranjos de orquestra para as músicas, para algumas músicas, não para todas. Então ele é muito grandioso. É um disco que apanhou muito da crítica na época, não foi bem em termos de venda, assim, o primeiro. Aí a banda resolveu mudar um pouco a fórmula, deixar os arranjos mais enxutos, focar nos instrumentos só, sem arranjos de orquestra e tudo mais. E aí acertaram a fórmula para funcionar também comercialmente. Mas músicas do primeiro também viraram músicas antológicas do rock argentino, né? Assim, Claro. depois, posteriormente. Do primeiro não foi tão bem aceito. Mas o La Graça fez a banda explodir. Assim, o La Graça foi o disco que explodiu. E merecidamente, né? Pra quem gosta de prog também. Eles investiram até mais em marketing, né? Porque o dinheiro todo tinha sido indo embora, provavelmente. Tem uma música aqui, né? Pra quem gosta de prog e Pink Floyd, a música 6, a faixa 6, Noche de Perros, né? Que é uma faixa, eu acho muito Pink Floyd, assim. Muito Pink Floyd. Mas os bons momentos do Pink Floyd, os melhores momentos, assim. Tem solo de guitarra super emotivo da Vila, é bom. Que é um ótimo guitarrista, né? Excelente guitarrista. Também tem uma carreira solo legal, assim, se explorar. Mas esse disco é um... Eu tava em dúvida em citar ele ou um outro. Como você citou esse, eu vou citar o outro, então. Pode citar. Já pode ir, já. Esse foi seu primeiro, né? Oi? Esse é o meu primeiro, tem mais um. Como você citou esse, eu vou citar o disco seguinte como preferido. O Bicicleta. Outra capa... Ótimo também. Antológica aqui. Eu adoro essas capas. Essas capas do Seru Hiran são maravilhosas, e né? É capa com os membros e não é cafona. Não. O que é raro, né? Porque existe um consenso de que se você tem uma banda, se você tira a foto da banda para botar na capa, há uma grande probabilidade daquela foto se tornar meio cafona, né? Sempre as bandas delas preferem artes, né? E as capas do Seru Hiran, né? São perfeitas. Engraçado que as capas foram ficando mais humanas, né? No La Máquina de Hacer Pájaros não tem foto dos integrantes nas capas. No Sugêneres também não. E aqui já aparece. Os Sugêneres tem uma capa que tem os dois, né? Vida, o disco tem Vida. Tem o Vida. Mas é mas arte, só. né? Mas é arte, eu não considero foto. O resto é só... Esse disco Bicicleta, pra mim, eu colocaria então como meu segundo favorito. Ainda tem muita coisa prog aqui, mas já tem mais ainda um foco em composições ainda mais enxutas, mas tudo muito rico, muito charmoso, assim. E tem esse disco Bicicleta tem uma música também que eu considero outra que eu colocaria no panteão dos épicos do rock progressivo de todos os tempos. Assim. Quando as músicas... Talvez seja a minha música favorita da discografia do Charly Garcia, do Seru Hiran, com certeza. Não, com certeza é a minha música favorita do Charly Garcia, porra, não tem o que discutir. Que é a faixa de abertura, que é A los jóvenes de ayer. Aos jovens de ontem, né? Essa faixa, galera, isso aqui enorme, né? Ela deve ter, eu acho que ela tem 10 minutos. Influência de tango, né? E de rock progressivo em geral, assim, né? Performances lindas, maravilhosas, em especial do Charly Garcia no piano, né? Melodias incríveis. Uma coisa do Charly Garcia, do Seru Hiran. Seru Hiran, ele foi considerado na Argentina, até hoje a galera chama o Seru Hiran de Beatles argentinos, né? Nossa. Porque eram 4, lá. né? Enfim. E uma coisa que eu acho que o Charly compartilha em termos de talento com os Beatles, mais especificamente com o Paul McCartney, é uma facilidade tremenda de fazer melodias lindas, simples, pegajosas, assim, cativantes. O Charly tem isso, assim. O Charly Garcia é um nome que se fosse um cara, se fosse inglês, nascido na Inglaterra, o cara seria muito mais conhecido, assim. Muito mais conhecido do que ele efetivamente foi uma questão de acaso dele não ser mais conhecido, porque talento o cara tem de sobra, assim, pra dar com pau. É um cara que tá no panteão da música latina, em geral, assim, né? Você falou do Milton Nascimento, assim, pra mim é um desses caras, né? E essa música, a faixa de abertura do disco Bicicleta, pra mim é a prova maior, assim, é uma composição de cair o queixo. Foi a música, inclusive, a primeira música que eu ouvi.
do Seru Hiran. Eu comecei a ouvir Sério? isso, minha cabeça explodiu quando eu ouvi. Falei, isso aqui é muito Você conheceu lindo. como? Cara, eu nem sei, eu conheci no algoritmo do YouTube e jogou pra mim um dia, assim, eu fui Maravilha. ouvir por acaso Maravilha. e... Acaso Não, total, maravilha. assim. Maravilha. Acaso, entre aspas, né? O algoritmo, ele conhece um pouco dos gostos e vai nos levando pra uns caminhos, assim. Mas foi maravilhoso. Cara, Essa música explodiu minha cabeça e foi o primeiro disco que eu essa é ouvi, inclusive, ótima. do Seru. É. Eu gosto muito duas músicas que me marcaram desse álbum. Eu acho que essa é desse álbum. Eu não vou me recordar se essa é desse ou se ela é do Peperina ou se é. Do La Graça eu sei que não é, né? Que é Tena de Naila. É desse? Tema de Naila Peperi. Não, é desse. É do final desse. É desse? Que é uma música do David Lebon. Isso, nem é do Charlie Garcia. Putz. Tem muita música boa do Davi Lebon aqui, cara. super inspirado. Ele é ótimo. Músico fenomenal, cara. Desarma e Sangra, eu acho que é aqui tem Desarma e Sangra, que é um arranjo, é do Charlie Garcia essa, né? Piano, meio orquestral, assim, isso é maravilhoso, maravilhoso. Essa primeira eu lembrava que era, as demais eu não lembrei. Tem uma música que virou um hino também contra a ditadura argentina, que é Canción de Alice en el País. Cara, essa música é linda também, coisa maravilhosa. Tem uma outra música, eu sou ruim com os nomes em espanhol, né? Mientras miro las nuevas olas. Que ele tá falando das nuevas olas, a new wave, novas ondas musicais, assim, né? E ele fala, pô, é meio que a letra falando, do Charlie essa música, ele falando, pô, essas novas ondas eu já ouvi isso tudo aqui 1000 vezes, assim, não tem nada de novo nessas novas ondas, brincando, assim. E tem uma citação muito legal. O Charlie Garcia é muito bem-humorado, compondo, né, cara? Essa música, do nada, tem uma citação a uma música do Dire Straits, tem um riff do Dire Straits que eles colocam, assim, pra brincar com essa ideia da nova onda, assim, o Dire Straits é a nova onda musical chegando. Não me lembro. Provavelmente deve ter sido Sultans of Swing. Mas eu não me lembro. Então, eles colocam isso na música brincando com essa ideia, tipo, isso aqui é a nova onda e tal. Cara, é tudo incrível. Esse disco Esses discos do Seru Hiran, é isso, cara. Se não fosse latino, se fosse inglês, isso aqui estaria seria conhecido, assim, mundialmente, seria muito famoso, né, cara? Ia. Eles iam estar no mesmo patamar de um Emerson Lake Palmer. Com discos mais regulares e melhores que os dele. São 4 discos, assim, aliás, da fase clássica, né? Mas 4 incríveis, né? Eles duraram muito pouco. Você já ouviu aquele ao vivo? No Chores por Mi Argentina? Sim. Caralho. Legal pra caralho. Eu quero ter ele um dia. Doido. Eu queria que relançassem, mas eu não sei como é que isso é feito lá na Argentina. Não sei se há essa política por parte da obra do Charlie Garcia de relançamento. Eu queria muito que eles relançassem esse show inteiro, né, no Clube Obras Sanitárias, que foi um show muito maior. Assim. O que vinil é curto pra caramba, é reduzido. O vinil é curto, o vinil não tem nem 50 minutos, né? E tem uma versão linda de Canción de Alice en el País, né, que você falou dela, aí eu lembrei, eu falei, putz, esse ao vivo eu gosto demais, assim. E também de outras músicas também, claro. Eitileda também. Eitileda do primeiro, tem né? esse ao vivo, que é do primeiro. Virou um hino do rock argentino, né? Hino. Tanto é que ele preservou isso aí nos shows, até Nossa, em épocas em que ele renegava, assim, só tocava coisa solo, ele tinha que tocar essa, porque senão público. A música mais. Eu tava até ouvindo, a música mais tocada do Seru Hiran no Spotify. Ela? Nem é do Charlie Garcia, se não me falha a memória, é do Davi Lebon, que é Seminare, né? Que tá no primeiro disco, que é uma balada também. Que virou um hino. Virou um hino do rock argentino. Nossa! Legal. Não, essa música é maravilhosa, mas maravilhosa, eu achei que era Eitileda. Eu pensei, putz, ou é Eitileda, ou a faixa título, ou Canção de Alice en el País. Ô, galera, o Kelvin, mais. Você tem que falar o segundo disco seu, né? Ou tô viajando? Eu vou falar bem rapidinho. Cara, deixa eu só, já que eu tô um vídeo só de pequenas anedotas, sugestões, o primeiro disco, galera que gosta de prog, e, né, sei lá, gosta de, Gentle Giant, essas coisas, aquele prog compacto, com muita coisa legal acontecendo. Vai no primeiro disco do Seru Hiran, auto-intitulado, e coloca a música Autos, Jets, Aviones e Barcos.
que é uma música do primeiro disco com muita influência de música brasileira. Tem um ritmo brasileiro ali muito legal. Cara, isso aqui é uma aula de arranjo, é uma aula de tocar baixo. O Pedro Aznar faz solos de baixo incríveis aqui. Cara, essa música é uma das melhores. Essa música é top 3 do Seru Hiram pra mim também. Fica a sugestão, cara. Autos, jets, aviones e barcos, né? Esse nome é bom pra caramba. Uhum. Isso aqui é aula pra conhecer o Pedro Aznar, né? O baixista tocando ali, cara. Pedro Aznar, Não, que é ele é ótimo. o Jaco Pastorius argentino. Uhum. O Pat Metheny, uma porrada de jazzista. Trabalhou com com ele muito tempo, né? Trabalhou. O Seru É um Hiram músico muito acabou bom. por conta do Pedro Aznar, né? No início dos anos 80, o Pedro Aznar foi estudar música em Berkeley. Eu E meio isso que foi embora. refuto isso. Eu acho que não. Eu acho que Essa tava pra banda narrativa é ter da própria banda. continuado. Mas assim. Parece que teve discordância, assim. Continua, acha um outro baixista ou não? Aí parece que os membros, alguns queriam continuar, outros não sei quem, e decidiram por Eu acabar. acho que o Charlie já queria meter o pé, eu acho. Possível, Tem né? pra mim. E por falar em meter o pé, eu já vou falar do disco solo do Charlie, como o meu segundo favorito. Esse é um álbum dos anos 90 do Charlie, né? Que, cara, é um disco que eu descobri relativamente recentemente, porque eu ouvia muito os primeiros discos dele solo, falando do solo, né? Ouvi uma outra coisa mais recente. Eu ouvi o novo que ele lançou ano passado, que é A muito lógica do bom, escorpião, né? Descopion. É. Muito bom. Muito bom. E era o primeiro disco dele em quase uns 10 anos. Ele não lançava coisa desde então. E eu achei muito bom o disco. É Muito bom legal, eu mesmo. gostei, mas assim, não chega perto pra mim do que já foi, né? Mas é Não, bom, é não. legal. Aham. Mas é um disco muito bom, assim. É, Não chega ao pé. Isso que a gente está falando aqui é os clássicos. Mas eu é. estou falando A nata. que ainda ele está produzindo coisa boa e etc. Né? Acabou de soltar uma E música. Você viu? Ouviu, Kelvin? qual? Ele acabou de soltar uma música Não, com o Sting. não, não. Uma parceria. Sério? Isso fez a parceria com o Sting, cara. Tá recente. Tô gravando esse Vou dar uma vídeo olhada. no final de Embora eu esteja com mau 2025. pressentimento, não tem muito saco para essas Não é colaborações tão dele legal, não é tão legal, assim, com, mas. com artista europeu, assim. Eu É. acho que tende a ficar uma coisa meio chata, assim. Né? Também tem Ele, preconceito, e nesse caso o uhum, preconceito se confirma, tá? Mas eu acho se que vale lá você confirma. conhecer. Não, mas depois vou Vai ouvir. lá. É Charlie Charlie Garcia e Garcia e Sting, Sting. né? A gente ouve coisa muito pior aí por osmose, né? Pô, Nesses com certeza. alto-falantes, nesses carros da vida, né? E Seu anos 90, esse você estava álbum dizendo, né? anos Eu, 90 eu e acho eu que eu sei falei, qual que é. Eu cara, tenho um chute, eu tenho um palpite. fala, qual é? É o Say No More? Não. É uma Então não ópera sei. rock, é um disco conceitual. La Hija de la Lágrima. Cara, eu descobri Vem esse antes. álbum. Eu falei, putz, cara, era um disco e etc. dele que eu até comecei a redescobrir parte da discografia dele recente até. Porque esse ano eu tirei muita coisa para completar discografias que eu não tinha completado. Aí eu completei a De discografia de ouvir? alguns artistas. Parar Do pra ouvir Charlie tudo, assim. Garcia, alguns artistas brasileiros até, da Gal Costa, que era uma discografia que eu tinha parado, assim. Nos anos 90 eu fui ouvir os discos recentes, etc. Porque eu gosto muito de ouvir discografia, ouvir todos os discos, assim, para saber. E o Charlie eu tava devendo aquela fase inteira dele, do próprio La Hija de la Lágrima até o. Até. Qual disco? Até Say No More mesmo, ali dos anos 90, eu não tinha ouvido. Uhum. E aí eu fui ouvir, eu falei, putz, cara, esse disco aqui ecoa muito da era Cero Duran, da era do La Máquina não tanto, mas esse álbum aqui, ele me ecoa muito do trabalho posterior do Charlie também, muito orquestrado também, né? O disco, Uhum. ele tem uma gama maior de overdubs e etc e tudo mais, né? E esse álbum, ele é um disco conceitual, ele fala... Ele tá, é um disco que ele desenvolveu num período que ele estava fazendo turnê na Espanha,
e uma delas tinha falado para outra de que ela se intitulava Filha da Lágrima, porque era uma mulher que tinha sofrido muito na vida e etc. E esse álbum ele tem um dos clássicos da carreira do Charlie Garcia, que é Tipi Tipi, né? Que é uma música que ficou relativamente famosa. E é um disco, Ramon, que ele é uma ópera rock ele é uma ópera rock porque eu falo porque os arranjos são bem mais sinfônicos e porque é um disco conceitual, por isso que eu uso essa nomenclatura, né? É importante diferenciar porque nem toda ópera, nem todo álbum conceitual é ópera rock, né, gente? E e ele queria ele foi um disco em que ele narra a história, né, justamente desse conflito dessa pessoa, desse personagem, com as situações da vida e etc., que tornaram ela parte de uma infelicidade constante que ela tem tido, né? E aí ele faz várias correlações a vários temas, ao amor, o amor perdido, o trabalho, a questão dela com convívio entre as pessoas e etc. E ele vai fazendo correlações disso, não só com ela, com uma personagem, mas principalmente com a vida das pessoas, né? De situações e de modos de vida que tornam as pessoas filhas de suas lágrimas. É uma coisa bem lírica, não é uma coisa muito de storytelling, né? E eu acho muito bonito, acho um disco muito lindo. É um disco que canções curtas. É aquele disco conceitual que tem 20 e tantas músicas e as músicas são curtas. Tem uma ou outra música que é 6, 7 minutos e é um disco lindo, lindo, lindo. Tem que ouvir mais. Eu destaco desse disco uma música chamada Fax U, La Sal no Sala, né? Essa Fax U eu acho que é a maior do disco. É uma música de 7 minutos e pouco. E eu gosto muito de uma música também chamada Cali, que é táxi, né? E a primeira, a abertura do disco, a abertura e Vítima. Mas o disco todo vale a escuta, é um disco muito bonito, né? Ele já estava nessa época trabalhando com a guitarrista dele, que veio a ser uma das diretoras musicais dele nos anos 90, que era Maria Gabriela Spumer, eu anotei aqui, né? Ela faleceu, ela morreu super jovem, ela era tipo uma guitarrista prodígio lá da Argentina. Ela ajudou muito o Charlie na organização ali desse álbum. E tinha que ter alguém, né? Até hoje tem que ter alguém ajudando, porque ele é muito debilitado por droga, álcool pra caramba, né? Enfim, o cara teve muito problema. Eu acho um milagre ele estar vivo até hoje, ainda cantando e tal. Total. Mas ele, nos anos 90 em diante, ele ficou muito prejudicado, assim. Se refletiu na obra, assim. Sim, o David Lebon, ele voltou a tocar com ele, né, e etc. Teve show recente, Seru Hiran, teve reencontro de Seru Hiran esse ano, no festival Quilmes, aquela marca de cerveja, né? Quilmes, foi um on-off, né? Uma coisa meio isolada. E foi, né? Só o Pedro Aznar e o Davi Lebon, né? O Charlie Garcia nem dá conta mais, assim, nem apareceu. Né? Foi só os dois, né? E o Oscar Moura já morreu, infelizmente. Hoje ele tá bem. Ele tá bem mal, assim. Mal. Ele toda vez quando ele aparece assim em show, ele aparece já cadeira de rodas, né? Ele abusou muito falar, também, né? Abusou muito. E tem cada vídeo, né? Tem um vídeo clássico dele se jogando da janela do hotel na piscina, você já viu, né? Cara, isso foi foda. Eu acho até meio triste isso, porque ele tava. É engraçado e triste, né? É tragicômico, né? É um vídeo tragicômico. Se vocês procurarem Charlie Garcia piscina, vocês vão ver o vídeo. Tem filmado, assim, é maluco. Cara, isso. Muita droga. Isso é uma das passagens mais tristes, assim, da vida dele, né? E eu lamento, porque se não tivesse acontecido isso tudo com ele, eu acho que ele seria um cara muito mais prolífico do que ele eventualmente seria. Com certeza. Né? Eu acho que ele estaria lançando obras fodas, assim, clássicas, até hoje. Assim, no nível que ele estava, né? Mas, infelizmente... acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Pode falar, eu te interrompi. Eu queria só te perguntar,
disco bônus rapidinho, um terceiro para indicar Meu para a Deus. galera. Né? Eu vou indicar, eu vou já dar uma roubada aqui, né? Que eu vou falar um álbum ao vivo. Eu vou indicar um disco dessa época, né? Que eu acho que é uma boa recomendação do trabalho solo do Charly Garcia, né? Que é o acústico dele, de 95, da MTV. Né? O repertório inteiro praticamente é carreira solo, mas ele faz um medley de músicas, um pupurri de músicas do Cero Duran, né? Que é a faixa título, Eitileda, claro, e Viernes 3, né? Que são os Legal. clássicos, né? São super E clássicos. é um show bem legal, bem legal. Não, como a gente tá falando de prog, eu não vou colocar uma menção rosa pro primeiro mesmo, da Máquina, que é quase tão bom quanto o segundo, né, cara? Tem músicas maravilhosas aqui. Que infelizmente La Máquina foi ficando de lado no repertório dele, né? Acho que ele nunca tocou essas músicas depois, em carreira solo, né? As músicas da Máquina. Acho que não. Né? São músicas também não. Demandam muito e tal. Enfim, acho que como pequenas anedotas e bate-papo aqui rápido sobre Charly Garcia. Como você falou, o canal tava devendo alguma coisa sobre, né? Então acho que vale. Depois a gente pode aprofundar em algum disco específico. Não, sem sombra de dúvida. Tá? A gente fazer prog análises e etc, porque merece, né? E a gente não falou nada propositalmente, pelo menos para mim, do Sui Generis, né? Porque Sui Generis é uma coisa que todo mundo, quando fala de Charly Garcia, fala, Sui Generis, mas, né? A carreira do homem foi imensa, né? Pra mim, eu coloco Sui Generis, pra mim, né? Pro meu gosto, meu paladar musical abaixo. Porque é o tipo de música que eu gosto. Assim. Também. É muito folk rock, assim, que nem tudo me pega ali, sabe? Os primeiros discos são, eu gosto, mas para mim eles se tornaram a bandaça a partir do Pequenas Anedotas sobre as instituições. Que aí eles já estavam se encaminhando para o fim. Assim, que é uma pena. É o último disco, né? Depois é ao vivo só. Eles lançaram o Adios e só. O Pequenas o Pequenas ele anuncia um pouco do que viria a ser o primeiro disco do La Máquina, assim. Do La Máquina. As ideias, né? O La Máquina consolida o que o terceiro disco do Sui Generis apresenta. Assim. Mas porque enfim, né? Mas isso depois a gente fala. Cara, né? muitas anedotas, muitas anecdotas. Eu e assim, aquela coisa. Esse vídeo, cara, amei. Pô, foi muito legal, porque foi espontâneo, né, cara? A gente não legal. pensou. Galera, a gente decidiu isso aqui, sei lá. Agora, cara! 10 minutos. Agora! 10 minutos. Quem gosta de Charly Garcia, quem gosta mais que a gente, sabe mais, aí comenta aí embaixo, né, seus favoritos. Por favor, digam as opiniões aí que vocês acham da obra. Tem discos melhores, né, que a gente não citou, sei lá, né? Muita coisa vai faltar, mas em breve a gente vai fazer mais conteúdo desses grupos todos, né? E ano que vem é uma boa pedida, porque ano que vem faz 50 anos do La Máquina, né? Valeu. Digam aí nos comentários, curtam, compartilhem, tudo mais. Like. Tchau, tchau.